Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez vamos iniciar mais uma unidade do nosso curso de Fundamentos da Computação, né? A disciplina Fundamentos de Computação do IFPB, do curso de Sistemas para a Internet. E essa quarta e última unidade nós vamos falar de vários temas. O primeiro deles é sobre a arquitetura de von Neumann. Você já parou para pensar por que os computadores são do jeito que são? Por que eles têm memória? Por que eles têm uma CPU? Por que eles têm um teclado, um monitor? Você pode variar o modelo, você pode variar o tamanho, você pode até mudar a marca, o modelo, a cor, mas todo computador tem aquele jeitão de computador, né? Alguns computadores estão meio disfarçados, como é o caso de alguns smartwatches, dos nossos smartphones. E existem lugares que a gente nem suspeita que existam computadores, como é o caso de carros, aviões, algumas máquinas, algumas máquinas industriais, né? Máquinas que fazem alguma tarefa específica, repetitiva, máquinas que têm uma certa inteligência para, por exemplo, calcular a área de peças de madeira cortada que estão passando embaixo de uma esteira e uma câmera filma essas peças passando e aí calcula no total qual é a área de madeira utilizada para saber se no final das contas está faltando, sobrando ou se está sendo usada a quantidade exata de madeira naquela loja de imóveis, por exemplo. Então isso não é ficção científica, isso existe aqui em João Pessoa, tá? Então todo computador tem, como eu falei, aquele jeitão de computador. Nem sempre foi assim, os primeiros computadores, cada um tinha um jeito de funcionar, uma maneira de funcionar. E vocês devem estar lembrados da parte de história do computador, e os computadores, eles nem sempre tinham os programas armazenados em memória. O ENIAC, por exemplo, era um inferno para fazer a programação dele, durava semanas. Às vezes, o programa rodava em minutos, ou algumas horas, mas a programação demorava semanas, porque você tinha que praticamente refazer alguns circuitos da CPU e esse realinhamento, essa reconexão dos circuitos, ela era manual, ela era física, é como se você estivesse inserindo à força o programa lá na CPU. Você estivesse configurando a CPU para rodar aquele programa específico. Certo? Uma vez que a CPU estava configurada com aquelas instruções, com aquele modo de operação, né, com aquele programa, aí sim ela podia ler os dados da memória, processá-los e depois imprimi-los numa impressora, por exemplo, que era o dispositivo de saída padrão. Tá? Então, o programa ele basicamente remanufaturava a CPU. Você tem que alterar alguns circuitos, algumas ligações, algumas chaves, alguns seletores, e para poder o programa entrar, vamos dizer assim, no computador. Os dados estavam na memória, eles eram digitados em cartões perfurados, depois lidos e transformados em bytes magnéticos em uma memória de tambor, um tambor magnético, tá? Em vez de ser um disco magnético, como são os HDs mecânicos hoje em dia, haviam os tambores magnéticos onde os dados ficavam guardados na superfície. Existiam também um tipo de memória, alguns computadores usavam com núcleos de ferrite. Os núcleos de ferrite eram um emaranhado de linhas cruzando. Imagine um cubo cheio de linhas no meio, cruzando na horizontal e na vertical, e no cruzamento entre uma linha horizontal e vertical existisse um anel metálico, tá? de ferrite, de ferro, de material ferroso. E dependendo se a corrente passava assim ou assim na linha, ou para cima ou para baixo, não lembro agora, esse anelzinho se posicionava de um jeito ou de outro entre a interseção das duas linhas. Então aquilo ali estava guardando um bit 0 ou um bit 1. Né? Se o anel tivesse assim, ele estava guardando um bit 0, se o anel tivesse assim, ele estava guardando um bit 1. Então você tinha modos de fazer o anel mudar de estado, né? Alternar a inclinação dele. Na verdade, você estava mudando o estado de um bit de 0 para 1 ou vice-versa. E tinha modos de leitura para você saber em que posição está o anel. Então, dependendo da forma como o anel estivesse, você lia uma informação do outro lado da linha e você sabia que ali tinha um 0, o anel estava posicionado no estado 0, o anel estava posicionado no estado 1. Então, esses eram os primeiros computadores lá na década de 40. Certo? O von Neumann foi
um matemático húngaro. Ele tinha origem do Império Austro-Húngaro, né? Inclusive a família dele era bastante rica. E ele recebeu um título de Von, né? Von naquela região germânica, né? O Império Austro-Húngaro era muito alinhado e tem uma origem germânica. A Áustria, né? E a Hungria se juntavam antes, era um país só, formavam um império só. E a Áustria tem uma ligação muito forte com a Alemanha, tanto é que Áustria em alemão é o Reino do Leste, Österreich. Österreich significa Áustria em alemão e quer dizer o Reino do Leste. Então a Alemanha considera a Áustria como sendo a parte leste do seu grande reino, do seu grande império. Não é à toa que foi o primeiro país a ser anexado, né? Eu acho que a palavra em alemão para isso é Anschluss. E os austríacos adoraram quando Hitler disse que agora a Áustria fazia parte da Alemanha. Mas o von Neumann, ele nasceu de uma família bastante rica. Ele tinha uma educação primorosa, né? Ele estudou nos melhores colégios. Em seguida, ele foi fazer a graduação em engenharia química, porque era uma atividade que estava na moda por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, engenheiro químico era uma carreira de prestígio e o pai dele quis que ele seguisse a carreira de engenharia química. Desde criança, ele era uma criança superdotada, um ponto fora da curva. Para vocês terem uma ideia, os pais deles divertiam os convidados, entregando para ele a lista telefônica. E aí um convidado escolhia uma página qualquer e aí o von Neumann lia aquela página em alguns poucos segundos ou minutos, devolvia a lista telefônica e aí o convidado ficava fazendo pergunta: de quem é o telefone da pessoa fulano de tal? Aí ele dizia o número do telefone. Qual é o telefone de fulano de tal? Né? Ou então, o telefone de fulano de tal é de quem? Ele dizia o nome da pessoa. Então ele tinha uma memória privilegiada, uma capacidade de raciocínio incrível e ele era excelente em matemática. Mas ele foi fazer química a pedido do pai. Em seguida continuou a carreira de engenheiro químico no prestigioso Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, lá na Suíça. O nosso xará lá da Suíça, né, do Instituto Federal da Paraíba. Aqui nós temos o Instituto Federal da Suíça que teve como aluno nada mais nada menos do que Albert Einstein. Eu tive o privilégio de passar na frente do prédio, sentei num banquinho que tinha lá na frente, fiquei algumas horas não, mas alguns minutos, olhando para aquele prédio e imaginando a quantidade de mentes privilegiadas que já tinham passado por ali. E um detalhe interessante é que o Einstein estudou lá, mas só conseguiu passar na segunda tentativa, e o von Neumann passou na primeira tentativa. Em paralelo à carreira de engenheiro químico no Instituto Federal de Zurique, ele foi fazer doutorado em matemática na Universidade de Budapeste. E aí concluiu os 2 cursos com menção honrosa, nota máxima, mesmo quando não assistia a algumas aulas. Isso não significa dizer que vocês não devem assistir as minhas aulas dos outros professores, tá? Gênios assim são pontos fora da curva, são outliers. E, bom, pode ser que exista algum aí nessa turma, né? Mas não se confiem nisso, tá? Confiem no estudo, na prática e no planejamento e na resiliência para poder obter os resultados esperados em cada uma das disciplinas do nosso curso. Muito bem, o von Neumann ele não é apenas matemático, mas ele estudou várias outras disciplinas. Dentre elas, a física nuclear. Ele se interessou por física nuclear quando ele se mudou com os pais dele para os Estados Unidos, né? Depois naturalizou-se estadunidense, melhor dizendo, e fez parte do projeto Manhattan, que foi chefiado por Robert Oppenheimer, e desenvolveu as primeiras bombas atômicas. O von Neumann ele participou bastante ativamente desse projeto, estudou bastante física nuclear para desenvolver as bombas. Ele era favorável ao desenvolvimento das bombas atômicas, inclusive assistiu aos testes nucleares no Pacífico, né? no deserto na base de Los Alamos, no Novo México. E uma coisa ruim da
para a biografia dele é que foi dele a ideia de fazerem as bombas atômicas explodirem a certa distância do chão, para que a destruição fosse maior por conta da onda de choque. Então, qual é a ideia de uma bomba? Ela explodir quando bate no solo, né? Então ele chegou inclusive a calcular qual era a distância ideal da explosão da bomba atômica para que ela produzisse o maior dano possível quando fosse detonada. Então esses cálculos infelizmente saíram dessa mente privilegiada aí do von Neumann. E ao contrário do Robert Oppenheimer, que viveu, quando viu a detonação das primeiras bombas atômicas, ficou em choque para o resto da vida, e teve uma vida bastante tumultuada mentalmente por conta do que ele tinha feito. Ele inclusive chega a citar um trecho de um livro hindu, em que um deus diz: então eu me tornei a morte, destruidora de mundos. Depois procurem esse vídeo de Robert Oppenheimer e vocês vão ver a cara de tristeza, de talvez arrependimento de ter participado do projeto Manhattan. Ele que foi o chefe do projeto. Já o von Neumann não. O von Neumann disse que não se arrependia. E tem uma frase dele lá que eu não me recordo agora, mas ele disse que com os arrependimentos você aprende mais, alguma coisa desse tipo aí. Ou seja, ele não só foi favorável à construção das bombas, como também trabalhou na construção da bomba de hidrogênio, né, que é a bomba mais poderosa que existe atualmente. Então, infelizmente tem esse lado sujo aí da biografia do von Neumann. E ele morreu moço, morreu com 53 anos, morreu com uma metástase de câncer no cérebro, devido a um tumor pancreático, provavelmente sofrido, né, causado esse tumor pelas experiências com energia nuclear, por ter participado pessoalmente dos testes de detonação de artefatos nucleares e com as pesquisas posteriores manipulando materiais nucleares como plutônio, neurônio, etc. Neurônio não, né? Plutônio e urânio. Neurônio. Plutônio e urânio. Certo? E dizem que a morte dele foi terrível, porque ele começou a perder a capacidade mental dele, ainda consciente. O tumor no cérebro começou a fazê-lo perder a habilidade mental fantástica que ele tinha de resolução de problemas. Tem uma história que um professor dele tinha medo dele. Ele disse que foi o único aluno do qual eu tinha medo de dar aula, porque às vezes eu vinha com um problema em aberto da matemática, né? Acho que um professor da Universidade de Budapeste. Falava de um problema em aberto e no final da aula ele vinha com uns rascunhos, lá, uns rabiscos no papel e entregava a solução do problema para o professor. Então isso é de causar realmente pavor num professor, né? Que ensina matemática há vários anos para vários alunos e tem um problema em aberto e um professor e um aluno vai e entrega a solução daquele problema que estava em aberto na matemática. Então dizem que a morte dele, voltando à questão da vida dele, né, diz que a morte dele foi bastante tumultuada porque muito sofrida. Ele gritava desesperadamente por saber que estava perdendo a capacidade mental, né? Ia morrer sem nenhuma capacidade mental por conta do tumor cerebral. E aí morreu precocemente aos 53 anos de câncer. Então, o von Neumann é o cara que escreveu um artigo seminal, ele participou da construção do ENIAC, né? Então vejam quantas contribuições ele deu. Ele tem várias contribuições na área de matemática, na teoria dos conjuntos. E na computação, ele que definiu o jeitão, né, como eu falo, que um computador tem que ter. Ele que definiu que partes um computador tinha que ter para ser a máquina que é hoje, né? Ainda hoje nós utilizamos a arquitetura de von Neumann, por mais avançado que seja o celular que você está usando agora, para ver o seu Instagram, achando que a aula tá meio chata porque parece aula de história. Esse celular fantástico que você está usando aí utiliza também a arquitetura de von Neumann. O relógio, seu notebook, mainframes, supercomputadores, todos eles utilizam a arquitetura de von Neumann. Que inclusive hoje em dia, por não ter alternativa e ser uma arquitetura que privilegia o modelo sequencial, como vocês vão ver, né? Faz uma coisa de cada vez. Ela é chamada hoje em dia também de o gargalo de von Neumann, porque ela faz com que a CPU passe a maior parte do tempo parada, esperando que alguma coisa chegue até ela, algum dado chegue até ela, já que a CPU trabalha num intervalo de tempo, né, numa unidade de tempo
muito mais rápida do que qualquer outro componente do computador, do que a memória, do que o HD, do que uma porta USB. Então, muitas vezes a CPU está esperando que o dado chegue até ela ou que o dado seja registrado em uma memória, em um HD, em um SSD. Por mais rápido que seja o periférico, nada se compara à velocidade interna da CPU. Certo? Então, muitas vezes esse poder de processamento da CPU ele é subutilizado, porque ela passa 80% a 70% do tempo dela parada, por incrível que pareça. Por mais que vocês listem centenas de processos aí no Windows ou no Linux, usando o comando ps-x, né? Ou na Ctrl Shift S, que lá no Windows, e vendo a barra de tarefas, né? A janela de tarefas do Windows, de serviços e tarefas, vocês vão ver que tem centenas de programas. Mesmo assim, a CPU passa a maior parte do tempo parada. Então isso é chamado de gargalo de von Neumann, porque não surgiram outras arquiteturas que explorassem, por exemplo, o paralelismo, né? Tem outras arquiteturas além da de von Neumann, mas a arquitetura que predominou na maioria das máquinas é a arquitetura de von Neumann. Na máquina de propósito geral, como é o computador moderno de hoje em dia, é a arquitetura de von Neumann. Existem máquinas específicas que utilizam arquiteturas paralelas, arquiteturas que utilizam pipeline, né, que uma instrução ela é executada em pedaços, cada CPU executa um pedaço da instrução em série, e aí você vai mandando uma série de instruções uma atrás da outra. Isso é um tipo de paralelismo, ou então um paralelismo real mesmo, né? Você, por exemplo, fazer uma multiplicação de matriz. Na hora que você está multiplicando a primeira linha, né, você pode multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, e essa multiplicação desses dois vetores, linha da matriz 1, coluna da matriz 2, pode ser feita por um processador. Enquanto o vetor linha 1, coluna 2, pode ser feita por outro processador. Linha 1, coluna 3, pode ser feito por outro processador. Então, se você tiver um processador com 4 núcleos, você pode realizar essas operações paralelamente, porque uma multiplicação de uma linha por uma coluna independe da multiplicação dessa mesma linha por outra coluna e vice-versa. Certo? Mas isso é muito difícil de encontrar pontos de paralelismo, né? Na maioria das vezes, o programador tem que dizer: esse ponto do meu programa eu gostaria que rodasse em paralelo. Se possível, eu gostaria que rodasse em paralelo, porque nem sempre a CPU vai estar disponível, né? Se você tiver uma CPU multicore, pode ser que naquele momento que o teu programa esteja rodando, ela esteja ocupada executando outros programas do sistema operacional, de outros usuários, outros programas seus mesmo. Então, nem sempre vão existir 4 CPUs disponíveis para fazer essas 4 multiplicações de uma matriz 2x2 em paralelo. Então, você pode no máximo sugerir: olha, eu sugiro que essa parte do meu código, né, tem linguagens que tem operadores que tem sintaxe para você fazer isso, dizer isso. Essa parte do programa eu gostaria que, se possível, fosse feita em paralelo. E existem outros modelos em que o compilador pega o teu código sequencial e detecta que algumas partes podem ser paralelizáveis e gera código de máquina paralelizável, né? Então, um processador geralmente fica responsável por ser o coordenador, vamos dizer assim, para despachar a tarefa para os outros processadores para realizarem as computações paralelas. Depois ele recebe de volta, reúne tudo e continua o programa. Então existem outras arquiteturas além da de von Neumann, mas nenhuma ainda se estabeleceu como sendo um padrão da indústria para os computadores. E o que é que vem a ser a arquitetura de von Neumann? A arquitetura de von Neumann ela define, primeiro, o artigo que von Neumann escreveu, aquele artigo seminal que ele escreveu quando estava construindo o ENIAC, né? Ou seja, durante a construção do ENIAC, ele viu que tinha algumas falhas arquiteturais no ENIAC que poderiam ser melhoradas numa nova versão, num outro computador que ele viesse a construir junto com seus colegas da Universidade da Pensilvânia. Então ele escreveu esse artigo, e a principal contribuição desse artigo é o fato dele dizer que os programas não deveriam ser inseridos em cartões perfurados, né? No começo, o ENIAC, que foi o primeiro, você tinha que reconstruir os circuitos da CPU praticamente, religar os circuitos da CPU, reprogramar, refazer quase a CPU para que o programa entrasse na máquina, né? Depois não, os outros computadores foram evoluindo e eles passaram a ler os dados ler os programas de cartões. Então você escrevia cada linha do seu programa em um cartão perfurado, alinhava esses cartões perfurados, colocava na entrada do computador e o computador ia puxando de um por um, lendo a instrução, no caso era em código de máquina, né? Linguagem de máquina, não existia linguagem de alto nível nessa época, lia as instruções de cada cartão e executava. Tá? E os dados estavam onde? Os dados você já tinha digitalizado e mandado eles para a memória.
Então havia essa distinção, né? Os programas vinham de cartões perfurados e os dados vinham da memória. Ele disse, por que não joga o programa na memória também? Já que são bits, são uns e zeros. Os dados são uns e zeros, os programas são uns e zeros. Por que não jogar tudo na memória, que é muito rápido? E aí, do mesmo jeito que a gente digitaliza os dados e joga na memória, a gente digitaliza o programa e joga na memória. E aí você vai buscar o programa na memória, ao invés de buscar em um outro periférico, como um leitor de cartões perfurados, certo? Então foi aí que surgiu o conceito de programa armazenado em memória, tá? Que é o que se utiliza até hoje. Tá? Todo programa que você executa tem que ir para a memória de trabalho, que é a RAM do seu computador, certo? A RAM é a memória de trabalho. É de lá que a CPU vai buscar os programas e executar cada instrução do programa, certo? Hoje em dia as CPUs elas são multitarefas, né? Elas têm o conceito de time sharing. O que significa time sharing? Significa que a CPU trabalha feito uma louca para dar conta de mais de um programa ao mesmo tempo. Então ela dedica uma fatiazinha de tempo pequena para cada programa que está na memória. Então ela executa um pouquinho o programa A, um pouquinho o programa B, um pouquinho o programa C, um pouquinho o programa D, volta para o programa A, volta para o programa D. Se ela fizer isso bem rápido, passa a sensação para cada programa, para cada usuário de cada programa, que a CPU está dedicada a você mesmo. E aí é isso que permite que você, por exemplo, abra uma janela de navegador, abra um tocador de música MP3 para ficar tocando música enquanto você está navegando na internet e ao mesmo tempo abra sua ideia de programação Python, certo? Abra um notepad do lado para anotar alguma coisa e fique lá navegando na internet, de vez em quando dá uma olhada no navegador. Então você está executando vários programas ao mesmo tempo. Só aí você tem 4 ou 5 programas sendo executados. Você não tem 4 ou 5 CPUs. Ainda que sua máquina seja multicore, ainda tem os programas do sistema operacional concorrendo por essas 4 CPUs, tá? 8 CPUs, seja lá quantas forem. Então, nem sempre vai ter CPU. A quantidade de CPUs é menor do que a quantidade de processos. A gente chama de programa em execução, a gente chama de processo. A quantidade de processos, né, aguardando a sua execução. Então, quando o programa sai do HD e vai para a memória, quando você dá 2 cliques, por exemplo, no ícone da calculadora, o que é que está acontecendo ali? O teu programa está saindo da unidade de armazenamento persistente, que é o HD, tá? Ou um SSD, e está indo para a memória de trabalho. Ele só roda a partir da RAM. O HD é simplesmente para armazenar o código dele, para você não ter que instalar ele toda vez que for rodar. Então ele está instalado, significa dizer que os bytes dele foram transferidos de alguma unidade ou da internet e guardados no HD. Mas ele não executa do HD. Quando você clica 2 vezes no ícone dele ou digita o nome do programa numa linha de comando, se você estiver usando o Linux ou uma janela de terminal do Windows, o que você está dizendo para o sistema operacional é: carregue esse programa na memória. A partir deste instante, ele vira um processo, tá? Junto com outros que estiverem na memória. Então, o programa em execução na memória é um processo. Esteja ele em execução nesse instante ou esteja ele aguardando a CPU, a vez dele, para executar na CPU. Certo? Então, essa memória RAM aqui, ó, é a memória de trabalho. Okay? Quando você instala o computador, ele vem aqui para um periférico de entrada e saída, que é o disco rígido, tá? Que é controlado por um controlador de periféricos. Esse controlador de periféricos pode ser um chip lá na placa-mãe, tá? Ou um chip no próprio HD. Né? O HD vem com a plaquinha também, se vocês observarem. Seja ele SSD ou seja ele... SSD é realmente uma plaquinha cheia de memórias lá dentro, né? E o HD é mecânico. Ele tem a unidade de disco, né? A pilha de discos dele internamente. Se você tiver a curiosidade de abrir um quebrado, com defeito, você vai ver uma superfície metálica super polida do HD, que é onde ele magnetiza os programas ou dados ou arquivos, né? Diretórios que você tenha no seu sistema de arquivos, né? Que você visualiza com o Windows Explorer ou com outra ferramenta aí, com um terminal de comando digitando ls no Linux, por exemplo. Então ali ficam os programas. Quando você clica 2 vezes no programa ou chama o nome dele no terminal, o que acontece? O sistema operacional traz todos os bytes dele para a memória. Isso aqui é um resumo, na verdade, vocês vão ver em sistemas operacionais, aguardem sensacionais revelações. E essa história que o Fred está contando aqui é mal contada, mas para resumir, ele traz o programa todo para a RAM e executa o programa. Tá? Executa daqui. Então essa RAM ela fica cheia de programinhas aqui. Então se você abrir o Notepad, então tem o Notepad, o código de máquina do Notepad está aqui. Se você abriu o Chrome, o código de máquina do Chrome está aqui. Se você abriu aí a sua IDE de programação Java ou Python, ela está aqui, certo? Se você abriu o seu tocador de MP3, o código executável dele de máquina está aqui.
E aí o que é que a CPU faz? A CPU é uma só. A CPU ela fica consultando cada uma daqueles programas. Essas áreas de memória que esses programas ocupam, elas são contíguas e um programa não invade a área de memória do outro. Quem controla isso? O sistema operacional. Certo? A CPU não tem a mínima ideia, não se preocupa com isso. Tá? Quem faz isso é o sistema operacional, que é um assunto que a gente vai ver depois. Então impede que um programa invada a área de memória do outro, que a calculadora invada a área de memória do tocador de MP3 Play e lasque uma música lá, por exemplo, certo? Então que o MP3 Play de sacanagem interfira numa soma que você está fazendo na calculadora e põe um valor errado. Perfeito? É isso que os vírus fazem, né? Os vírus eles dão um jeito de burlar o sistema operacional, se fazerem de bonzinhos, enganar o sistema operacional e acessarem a área de memória de outros programas, tá? Muitas vezes assumindo o controle do sistema operacional para fazer isso, certo? Um vírus pacífico não assume o controle do sistema operacional, fica fazendo bagunça no seu computador. E um vírus terrível, ele assume o controle do sistema operacional e se torna ele o sistema operacional, então ele faz o que ele quiser com qualquer periférico que ele encontre pelo caminho. Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Então nós vimos aí uma breve história do von Neumann e na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho mais em detalhes cada um desses componentes da arquitetura de von Neumann. Até breve. Tchau, pessoal.